que uma bênção divina acompanhe o dia e a semana de cada um que nos ouve. E para começar o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria propor um cenário mental aqui. Vamos lá. Imagina que a gente abre um texto sagrado, um livro de orações super antigo, esperando encontrar algum conforto. Aquela paz tradicional, né? Pastos verdejantes, águas tranquilas e tudo mais. Exatamente. Mas aí, em vez de paz, a gente dá de cara com um homem pedindo a Deus que os filhos do inimigo dele virem mendigos vagando por ruínas. Nossa, é um choque de realidade bem violento, né? Muito pesado. E ele ainda pede que a esposa desse inimigo fique viúva. Então, para nossa análise de hoje, nós vamos abrir um dos textos mais chocantes, agressivos e mal compreendidos da antiguidade. O Salmo 109. Isso mesmo, o Salmo 109, escrito pelo rei Davi. E as nossas fontes para decodificar esse material intenso são as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, ANA. Sim, enriquecidas com os comentários bem incisivos do estudioso bíblico Allen P. Ross. E o grande desafio, a nossa missão aqui, é entender os chamados salmos imprecatórios, ou, numa linguagem mais direta, os salmos de maldição. E a primeira pergunta que surge para quem os ouve, provavelmente, é, por que os editores antigos simplesmente não apagaram esse texto? Né? Por que preservar uma explosão de ódio dessas dentro de um livro sagrado? Então, essa é a grande charada teológica que o Allen P. Ross ajuda a gente a desvendar logo de cara. A resposta tem a ver com o que a gente faz com a nossa raiva mais sombria. Na visão antiga, e até para a psicologia moderna mesmo, a pior coisa a se fazer com a fúria absoluta é fingir que ela não existe. Ou tentar fazer justiça com as próprias mãos, pegar uma espada e ir atrás do inimigo. Exato. O texto está na Bíblia porque ele representa a decisão de um homem de pegar o ódio não filtrado dele, a dor mais feia, e despejar isso diante do juiz divino. É quase como um processamento de trauma acontecendo em tempo real ali na nossa frente. É bem isso. Mas olha, para entender a agressividade das palavras que vêm depois, nós precisamos primeiro mapear o tamanho da ferida. O texto não começa com raiva. Verdade. Ele começa com um lamento de uma agonia profunda, e a natureza dessa agonia é muito específica. Lendo os primeiros 5 versículos, a gente percebe que o Davi clama, ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele relata que está cercado por pessoas com palavras odiosas, sabe? Pessoas com língua mentirosa, atacando ele totalmente sem motivo. Mas o que realmente quebra o coração dele, a raiz desse trauma todo, é que o ataque não vem de um exército inimigo distante ou de um adversário político. Vem de alguém em quem ele confiava. Isso. O texto diz, em paga do meu amor, me hostilizam, pagaram o bem com o mal e o amor com o ódio. É a violação da confiança íntima, né? É isso que torna o cenário tão destrutivo. O sofredor é que dedicou afeto, lealdade, proteção, e a recompensa foi uma campanha de difamação implacável. E, no contexto daquela época, uma campanha de difamação não era só uma fofoca chata, né? Nem de longe. No Antigo Oriente Próximo, quando Davi fala sobre lábios maldosos, ele está descrevendo um assassinato de reputação literal. Caramba! Naquela época sua reputação era o seu único capital social. Não existia um sistema de justiça cego ou impessoal como hoje. Então, se a sua honra fosse destruída publicamente... Você perdia o direito de fazer comércio, perdia suas alianças, a sua família ficava completamente desprotegida. Era uma morte social que, rapidamente levava à morte física. Por isso ele implora para Deus não ficar em silêncio, porque o silêncio diante de uma mentira pública soa como cumplicidade. Com certeza. E trazendo isso para a nossa realidade, eu acho muito fácil para quem acompanha o nosso programa se conectar com essa sensação de injustiça. É uma dor bem universal. Imagina a gente passar 10 anos, digamos, sendo o mentor de um colega no trabalho. A gente ensina tudo, salva o emprego da pessoa várias vezes, investe energia ali. Aí no momento em que a gente está prestes a conseguir uma grande promoção, esse mesmo colega espalha um boato terrível, uma mentira fabricada que destrói a carreira e até a vida pessoal. E o choque maior nem é o boato circular. Não, o choque verdadeiro, aquele que tira o ar da gente, é olhar do outro lado da sala e ver que a pessoa que a gente ajudou a construir é a mesma que está segurando a faca.
É a inversão completa da lealdade. E exatamente essa dor asfixiante que empurra o texto para a fase mais sombria dele. Porque quando os tribunais humanos falham e a mentira vence na sociedade... A vítima não tem mais para onde correr. Exato. Aí ela clama por uma retribuição cósmica. O lamento doloroso se transforma em imprecação. A partir do versículo 6 até o 15, nós entramos na anatomia de uma maldição muito calculada. Ele pede que um ímpio se levante contra esse inimigo, que um acusador implacável esteja à direita dele no tribunal. Pede que os dias dele sejam abreviados e que outro tome o seu encargo, ou seja, que ele seja destituído do cargo de liderança. E é aqui que a leitura fica realmente pesada. E, para ser sincero, cruza um limite que me faz parar e questionar. É a parte que mais choca. Porque as consequências que o Davi pede não param no traidor. O salmo se estende como uma praga, sabe, para a família inteira do cara. Pega todo mundo ao redor. Sim, o texto pede que a esposa do inimigo fique viúva. Pede que os filhos fiquem órfãos, andem errantes, mendigando pão. E sendo expulsos das ruínas das próprias casas. Chega ao ponto de pedir que os credores venham e saqueiem absolutamente tudo, extinguindo o nome da família na geração seguinte. E no ápice desse choque espiritual, ele ainda pede que os pecados dos pais e da mãe desse inimigo fiquem registrados para sempre na memória de Deus, sem nenhum perdão. Pois é, a gente precisa pausar e olhar para isso de frente. Porque desejar que o mentiroso vá a julgamento e perca o emprego é uma coisa. Sim, é compreensível. Mas pedir que crianças virem mendigos expulsos de ruínas não cruza uma linha moral irreparável. Como que a gente hoje absorve um pedido de sofrimento familiar tão extremo assim? Olha, qualquer pessoa prestando atenção no texto tem que se fazer essa exata pergunta, porque é brutal mesmo. E o Alain Pierrot não tenta suavizar o golpe nas notas dele. Não tem como passar pano para isso. Não tem. Ele afirma claramente que o sentimento é duro e severo. Mas, para a gente absorver isso, nós precisamos entender um mecanismo da mente antiga chamado solidariedade corporativa. Solidariedade corporativa? Isso. No mundo antigo, o indivíduo isolado não existia da forma como a gente entende hoje. Não tinha essa de direitos individuais ou um score de crédito pessoal, sabe? Ah, entendi. A família inteira funcionava como uma única entidade legal e econômica. E o patriarca era o representante total dessa corporação familiar. Deixa eu ver se entendi bem. É como se a família fosse uma empresa fechada. Se o CEO comete fraudes gigantescas e leva a empresa à falência... Todos os funcionários sofrem. Exato. Até os que não fizeram nada de errado perdem os empregos e a fonte de renda. O destino deles está amarrado às decisões da liderança. A analogia é perfeita. Se o patriarca agia com perversidade, oprimindo os outros e roubando terras com mentiras, a riqueza da família inteira era fruto de sangue e injustiça. Nossa. Então... Quando Davi pede a ruína completa e o saque dos credores, ele não está inventando uma crueldade sádica extra. Não, ele está pedindo o desmantelamento total e legal dessa corporação perversa. Naquela economia, se o cabeça caísse e as terras fossem tomadas devido aos crimes dele, o efeito cascata inescapável era que os dependentes iam parar nas ruas. Nas ruínas. O que ele está exigindo é o colapso absoluto do sistema de poder que sustenta esse agressor. Tipo, tire dele todos os recursos que ele usa para esmagar os inocentes. Exatamente isso. Cara, isso lança uma luz totalmente nova sobre a motivação da maldição. Não é uma raiva cega atirando para todos os lados do nada. É um espelho. E é isso que nos leva à próxima seção do Salmo, dos versos 16 a 20. Onde a gente percebe que a justiça pedida aqui é absurdamente rigorosa, baseada na lei do retorno. A famosa lei de talião, né? Olho por olho. O texto justifica cada maldição mostrando as ações do próprio inimigo. E as fontes deixam claro que o inimigo nunca se lembrou de usar de misericórdia. O alvo dele não era alguém forte que podia bater de frente. Ele perseguiu o pobre, o necessitado e o quebrantado de coração, até levar essa pessoa à morte. Quer dizer, ele chutava quem já estava no chão. O texto diz, no verso 17, amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele.
É o princípio de que o mal, no fim das contas, consome a si mesmo. Sim. O universo moral descrito no Salmo não permite que alguém jogue veneno no poço da comunidade a vida inteira sem acabar bebendo dessa mesma água uma hora. A justiça de Deus não é necessariamente um raio caindo do céu, mas o ato de permitir que o indivíduo sofra as consequências exatas das próprias escolhas. Perfeito. E a forma como Davi descreve esse retorno poético é muito física, chega a dar calafrio, sabe? As metáforas grudam na mente. São imagens fortíssimas. Ele pede que a maldição envolva o inimigo como a roupa que ele veste todos os dias, que seja como o cinto que aperta ele. Mas não para no exterior. Vai bem mais fundo, né? Vai. Ele pede que a maldição penetre como a água no interior dele e como azeite nos seus ossos. É uma justiça totalmente sob medida. E essa imagem do azeite nos ossos é um insight cultural brilhante que as nossas fontes descompactam pra gente. O que significava o azeite na época? Na medicina e nos costumes hebraicos antigos, o azeite de oliva era usado para friccionar o corpo, sabe? Para tratar feridas, aliviar dores nas juntas. Ah, entendi. Acreditava-se que o azeite penetrava profundamente, trazendo cura e vigor para a estrutura óssea de uma pessoa cansada. Nossa, então o que o Salmo faz aqui é subverter o remédio. Exatamente. A maldade que esse homem destilou contra os vulneráveis deve agora ser esfregada nele mesmo, penetrando na estrutura mais básica, como um antirremédio. Ele literalmente engole o próprio veneno, a corrupção operando de dentro para fora. Uhum. É exaustivo só de imaginar a intensidade de desejar algo assim, com tanta energia. E é fascinante observar que essa explosão de fúria tem um prazo de validade no próprio corpo. A raiva consome muita energia, não tem jeito. A partir do versículo 21, o Salmo dá uma freada muito brusca. O tom muda completamente. Aquele guerreiro furioso exigindo justiça implacável desaparece. E no lugar dele surge um homem emocionalmente quebrado e fisicamente esgotado. A adrenalina acaba e o trauma cobra o preço. A transição vai de maldição sobre eles para um clamor vulnerável de socorro para mim. Ele abandona o ataque e confessa ser pobre, necessitado. Um coração ferido por dentro. E a linguagem poética que ele usa para descrever essa depressão e essa exaustão física é, assim, devastadora. Uhum. Ele diz que se sente passando como a sombra que declina no final da tarde. Aquela sombra que vai se alongando, perdendo a forma, até sumir de vez na escuridão. Ele também fala que é atirado para longe como um gafanhoto. Para quem está ouvindo a gente, pensa só nessa imagem. Um gafanhoto não tem peso, não tem base sólida. Qualquer vento, qualquer peteleco joga o inseto para longe. E é exatamente assim que uma pessoa se sente quando a reputação dela foi aniquilada e todos o abandonaram, né? Sem peso, sem importância, à mercê dos ventos da opinião alheia. E o impacto físico documentado no texto é bem severo. Os joelhos dele vacilam devido ao longo jejum e o corpo definha. E a cereja desse bolo de humilhação é que quando as pessoas veem ele na rua, nesse estado de miséria, elas zombam e balançam a cabeça, com aquele ar de superioridade. Assumindo que ele deve ser um pecador colhendo o que plantou, com certeza. Diante de tudo isso, ele clama, salva-me segundo a tua misericórdia. Mas olha, tem um detalhe no verso 27 que me chama muita atenção. Qual? Ele insiste que Deus o salve com um propósito muito claro. Ele diz, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Uhum. Fica parecendo que ele precisa, exige que o tribunal da opinião pública seja revertido por Deus. Porque só ser salvo e curado em segredo não basta para ele nesse momento. Porque a sobrevivência isolada não conserta o dano inicial. Lembra de qual foi a arma usada contra ele lá no primeiro versículo? A mentira pública, a difamação na comunidade. Isso. Se Deus restaurar as forças de Davi em segredo, ou só der paz de espírito para ele, a narrativa pública criada pelos inimigos continua intacta. Ah, e as pessoas que balançavam a cabeça iam continuar achando que estavam certas. Exato. Iam achar que ele era mesmo um homem amaldiçoado.
A insistência do Davi é por uma validação pública e irrefutável da inocência dele. Então, quando ele pede para que saibam que isso vem das tuas mãos, ele está exigindo que o juiz supremo publique a sentença em praça pública. Para provar para os acusadores e zombadores que eles estavam do lado errado da história. A dignidade só é restaurada por completo quando a mentira é exposta à luz. Faz todo sentido prático. E agora a gente chega num ponto desse nosso mergulho profundo, onde tudo isso dá um salto gigantesco no tempo. A experiência de traição, de abandono e de dor descrita por Davi não ficou só ali contida no Antigo Testamento. Não mesmo. Séculos depois, essas mesmas palavras e sentimentos se tornaram o alicerce, sabe? O mapa que os primeiros cristãos usaram para explicar o evento de traição mais famoso da história. A relação entre Jesus e Judas Iscariotes. Exatamente. A conexão que o comentário do Ross traça aqui é muito profunda e teologicamente rica. O sofredor inocente do Salmo 109 cria uma tipologia. Um padrão, né? Um padrão que atinge a realização máxima e perfeita na vida de Cristo. Os paralelos são gritantes. Em ambos os casos, a gente tem um líder justo e inocente que dedica a vida para ensinar, curar e amar, para depois enfrentar uma traição calculada pelas costas. Seguida de condenação injusta. Jesus literalmente lavou os pés de Judas, dividiu o pão com ele, o chamou de amigo, e o pagamento por esse amor foi ser vendido pelo preço de um escravo. E entregue com um beijo. É o ápice absoluto de pagar o amor com ódio. E essa conexão não é só uma teoria moderna, ela é literal nas fontes antigas. Sim, os próprios apóstolos viram Judas perfeitamente desenhado nesse texto, quando eles precisaram lidar com o vácuo deixado pela morte de Judas. Eles abriram exatamente o Salmo 109, né? Isso, aquele verso 8 que a gente mencionou, que diz, tome outro o seu encargo, é citado palavra por palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Para justificar que outro líder tinha que assumir o lugar de Judas. Eles leram o Salmo e pensaram tipo, a profecia acabou de se cumprir na nossa frente. E o Ross levanta uma questão muito honesta e intrigante sobre como nós interpretamos isso hoje. Porque muitas vezes, quem lê isso sente um desconforto instintivo. A gente pensa... Mas Jesus nunca diria palavras tão cruéis e amaldiçoadoras quanto as do Davi. Na cruz ele pediu perdão para os soldados, né? Sim, Jesus personifica a graça. Isso é verdade. Porém, o Ross nos alerta para não higienizarmos os evangelhos. Os próprios relatos registram condenações duríssimas proferidas por Jesus. Verdade. Sobre Judas... Ele declarou que melhor seria para esse homem que não tivesse nascido. Exato. O princípio que opera, no fundo, tanto na Folha de Davi quanto na justiça dos evangelhos é o mesmo. A graça divina é infinita para o coração quebrantado, mas a resposta à traição obstinada, maligna, impenitente é severa e inevitável. O universo moral de Deus não permite que a maldade consciente fique sem resposta para sempre. De jeito nenhum. E... isso traz um alívio imenso para a sensação de injustiça que a gente vive no mundo real. Porque a traição, a mentira e a destruição de reputações são brutais na nossa vida. A dor não é educada e a resposta ao mal também não pode ser só poética, sabe? Ela precisa ser firme. E toda essa tensão fascinante que a gente dissecou hoje culmina numa sacada literária do texto que serve como uma reflexão final perfeita para nós. Tem um espelho poético brilhante escondido na estrutura do Salmo. Sim. Lá no início, no verso 6, na hora do ódio profundo, o Davi pede que um acusador se coloque à direita do seu inimigo para destruí-lo no tribunal. A direita era o lugar da força, né? O lugar de quem atua no seu julgamento. Mas no último versículo do Salmo, o verso 31, depois de todo o esgotamento físico e mental, ele encontra a paz dele ao afirmar uma verdade oposta. Ele diz que o próprio Deus se põe à direita do pobre para livrá-lo de quem o condena. É a inversão suprema de poder. O inimigo ataca colocando um mentiroso à sua direita, tentando forjar uma condenação social. Mas o sofredor, mesmo exausto e parecido com um gafanhoto jogado ao vento, descansa sabendo que o supremo juiz ocupou o espaço à sua própria direita. Não para acusar, não para cobrar,
mas para ser o defensor silencioso e imbatível de quem foi esmagado pelas mentiras. É muito forte isso. É demais. E isso nos deixa com uma provocação muito prática para os nossos ouvintes. Nos obriga a pensar sobre os espaços vitais e emocionais das nossas próprias vidas. Uhum. Quando as tempestades de traição acontecem, quando a fofoca no trabalho tenta aniquilar quem somos, ou quando as pessoas em quem confiamos quebram essa lealdade, quem ou o que a gente permite que ocupe o lugar à nossa direita? Nós vamos dar espaço e atenção para as vozes que nos acusam e amaldiçoam sem misericórdia? Ou vamos direcionar nosso foco e confiar na presença daquele que se põe à direita para defender e curar o quebrantado de coração? Fica essa pergunta para ecoar na mente de todo mundo durante a semana. E com a certeza de que há um defensor no tribunal da nossa existência, nós encerramos a nossa análise profunda de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.